O inevitável acúmulo de trabalho e a necessidade de uma especialização acendem uma discussão. Deve haver uma carreira própria para a Justiça Eleitoral? Uma proposta de emenda à Constituição propõe a mudança. A reportagem é de Veridiane Marcondes. A criação de uma carreira específica de magistrados eleitorais tramita na Câmara dos Deputados através de uma proposta emenda à Constituição, de autoria do deputado Ribamar Alves, do PSB do Maranhão. A PEC 338 de 2009 prevê a alteração dos artigos 107 e 118 da Constituição Federal de 1988, incluindo os juízes eleitorais como membros do Tribunal Regional Federal. Dessa forma, a carreira do juiz eleitoral seria específica e aberta via concurso público. De acordo com a PEC, nos períodos em que não houver eleição, os magistrados terão as mesmas prerrogativas de um juiz federal, já que a Justiça Eleitoral é um dos segmentos da Justiça Federal. Caso a PEC seja aprovada e sancionada, ela vai alterar o atual quadro de acúmulo de funções e exercício transitório pelos magistrados da Justiça Comum. O juiz eleitoral tem dupla jornada de trabalho, uma na Justiça Comum e a outra na Justiça Eleitoral. Essa função é comum entre mais de 300 juízes apenas em Minas Gerais. As opiniões em relação à criação da carreira de um juiz eleitoral divergem. O ideal é que tivesse uma carreira própria. O magistrado brasileiro, ele funciona bem do jeito que está, mas se tivesse uma carreira própria, se a gente conseguir chegar nesse nível de organização do Poder Judiciário, de favorecer para uma carreira própria, eu penso que é melhor, porque aí nós passamos a ter esse juiz especificamente desta função, que é uma função muito importante, sobretudo num país que tem eleições de 2 em 2 anos. Esses magistrados têm um posicionamento diferente em relação à PEC 338. Há a possibilidade da conciliação, porque em períodos em que não há eleição, na maioria das zonas eleitorais, não em todas, é claro, mas na maioria a demanda de trabalho não é tão grande a exigir a presença de um único juiz para a jurisdição eleitoral. Por outro lado, também em todas as comarcas do país, a presença do juiz de direito como juiz eleitoral leva a autoridade, a importância do Poder Judiciário para a jurisdição eleitoral. Então, eu acho que o juiz eleitoral deve ser o juiz de direito. A jurisdição eleitoral ela é de âmbito federal. A jurisdição comum ela é de âmbito estadual. Só o juiz estadual tem contato com todas as comarcas, com todos os municípios, com todas as populações do Estado. E esse contato é primordial para o exercício da função. Este servidor do TRE também opina sobre a criação de uma carreira para o juiz eleitoral. Se tivesse o juiz designado apenas para a Justiça Eleitoral, seria a situação ideal, né? Mas como no momento isso não é possível, né, eu acredito que acarrete um pouco mais de trabalho para o juiz, porque ele tem que desempenhar as duas funções, né? A função dele de juiz propriamente dita, mais a função eleitoral. Então, Manuel, quais seriam os benefícios dessa mudança e inconvenientes, inclusive talvez financeiros para o Estado? Você tocou nos 2 pontos. Uma justiça especializada, eu penso que tem benefícios muito razoáveis ou grandes se nós tivéssemos juízes eleitorais só para esta justiça especializada. Eu acho que isso aí seria o ideal, né? Mas nós temos um sistema que está funcionando há muitos anos. Essa justiça especializada, só com juízes para esta finalidade, nós teríamos segurança jurídica, teríamos um funcionamento melhor, lógico, né? Mas veja só, essa questão ela envolve alguns pontos negativos. O Brasil é um país de dimensão continental. Se nós pensássemos numa justiça eleitoral específica, com juízes de um quadro próprio, nós teríamos outras questões para serem pensadas. Uma delas é a dimensão econômica. Outra seria o volume de trabalho. Esse volume de trabalho existente na justiça eleitoral justifica a presença de um juiz eleitoral só
para esta atividade? Tem comarcas pequenas, por exemplo, que o juiz não teria tantos casos para serem analisados. Né? Isso, me parece que não. Como eu disse para você anteriormente, nós temos uma intensidade do trabalho no período eleitoral. Depois disso, essa intensidade diminui bastante. Então, eu acho que no momento não há essa necessidade. A minha opinião seria de que essa PEC hoje não tem tanta relevância. O fato de o juiz eleitoral de uma comarca ser o próprio juiz da vara comum, estar lá em contato com os casos da comarca, com a própria comunidade, isso traz algum benefício? Traz. Eu acho que o contato do juiz com a comunidade facilita bons julgamentos, conhecimento das questões locais, conhecimento dos padrões morais da comunidade. Isso ajuda demais nas decisões, nas deliberações que o juiz deve tomar.